Começou a tempo. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Querido, abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, 1. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial, todo dia especial para o Senhor, mas eu sinto algo muito forte da parte de Deus nessa manhã. Espero de alguma maneira contribuir e abençoar o seu coração e a sua vida através desse lindo trecho das Escrituras. Nós vamos mergulhar nele debaixo da graça de Deus e da unção do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, como Ele falou comigo. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã, compartilhar o nosso coração, aquilo que Deus ministrou no nosso interior. É vida na vida, para que Deus realmente possa nos abençoar de maneira muito especial nessa manhã. Estivemos durante essa semana num congresso de pastores, tinha mais de 5.000 pessoas nesse congresso, mais de 1.200 pastores ali na cidade de Itajaí. O Azaf estava lá, né, mandou um abraço para nós, todos os pastores, né? Estava todo feliz lá no final. Encontrei ele e falou: "Ô, pastor, manda um abraço lá para toda a turma, irmão. Minha esposa vai estar lá." E a nossa querida Rosana está aqui, né? Uma benção, esse precioso casal. Eu fui criado desde pequenininho, né? Sempre tiveram na casa dos meus pais, desde pequenininho, ministrando nos nossos retiros de criança, de adolescentes, de jovens. É uma aliança maravilhosa que nós temos, de longa data, né? São amigos, eu acho que quase 40 anos, e com a graça de Deus estão aqui nos visitando. Tenho certeza que foram e são bênção aos pés de Jesus, e nós estamos aqui, trilhando esses passos maravilhosos na presença de Deus. Amados, nós vamos falar nessa manhã sobre, o título que Deus trouxe ao meu coração é esse: Marcas de uma Igreja Preciosa. Marcas de uma igreja preciosa. Talvez você nunca ouviu essa ministração, pelo menos eu nunca ouvi. Eu acho que é algo que Deus derramou lá nesse congresso, no meio de uma palavra curta que deram lá. Deus foi trazendo, ampliando a perspectiva dessa palavra e ao mesmo tempo ministrando ao meu coração 4 marcas de uma igreja preciosa, ou de crentes preciosos, de homens e mulheres de Deus, alinhados com o céu, alinhados com o coração de Deus. E nós vamos falar acerca do exemplo das igrejas na Macedônia. O exemplo das igrejas na Macedônia. Talvez, com certeza, isso aí você nunca ouviu, talvez nem saiba o que é, né? Macedônia, para quem não sabe, é uma região no norte ali da Grécia. Tanto é que por muito tempo na história, o Império Grego, o grande Império Grego de Filipe II, e também Alexandre o Grande, era conhecido como Império Grego-Macedônio. É uma região, hoje é um país chamado Macedônia, uma região maravilhosa, onde Paulo exerceu o seu ministério, impulsionado por Deus, movido pelo Espírito Santo, e é tremendo o que Deus fez naquela região. Ali se estabeleceu igrejas preciosas, por isso o título, Marcas de uma Igreja Preciosa, que serve de exemplo para mim e para você. E é debaixo desse exemplo que nós queremos trilhar nessa manhã, debaixo da unção do Espírito Santo, da graça de Deus. Nós vamos aprender as marcas das igrejas da Macedônia e realmente aplicarmos isso na nossa vida e trazermos isso ao nosso coração para vivermos isso em nome de Jesus. Então, algumas perguntas surgem, né? Quando nós começamos a pensar sobre isso: como é que eu posso ser precioso ou preciosa aos olhos de Deus? Né? Será que eu posso fazer a diferença? Será que Deus está contando comigo? Será que eu posso fazer algo de valor para o reino de Deus? Será que existe um lugar para mim e para você no projeto de Deus nessa terra? E nós vamos ver que sim. Se nós trilharmos os caminhos que esses crentes trilharam, se nós seguirmos os seus passos, o seu exemplo, as suas vidas, a vida de Paulo, de Silas, né, que foram quem estabeleceram os trabalhos naquela localidade, e outros grandes homens de Deus, Tito, Timóteo, que ajudaram no cuidado das igrejas, nós temos certeza, amados, que Deus vai nos usar poderosamente
para a glória de Deus. Amém? Quem quer ser usado poderosamente para a glória de Deus, levanta as mãos para os céus e fala assim comigo: Senhor, eu quero aprender com a igreja da Macedônia e ser uma bênção nas tuas mãos. Usa a minha vida debaixo da tua unção e da tua graça. E fala comigo nesta manhã. Prepara o meu coração para ouvir a tua palavra. Usa o teu servo debaixo da tua graça e da direção do teu Espírito. Mas fala comigo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ler esse lindo trecho da palavra de Deus, 2 Coríntios 8, a partir do primeiro versículo. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação ou dificuldade, adversidade, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar das assistências em favor dos santos, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor. Em outras versões diz, entregaram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito, que assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, e em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis neste privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Portanto, esse é o meu conselho: convém que façais as vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Em outras versões diz igualdade. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de igual modo a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Amém? Então aqui, amados, nós estamos falando de duas igrejas preciosas. A carta de Paulo foi escrita aos Coríntios, a igreja que se encontrava na cidade de Corinto. Quais são as características dessa igreja? Era uma igreja muito abastada, era uma igreja rica, era uma igreja abençoada, né? Era uma igreja também problemática, a Bíblia diz, porque eles se achavam espirituais, mas muitos deles eram carnais. Existia muito conflito acerca de briga, de quem seguia quem, não havia unidade na igreja, existia imoralidade ali no meio, existia uma série de problemas que na primeira carta o apóstolo Paulo teve que ir corrigindo, né? Problemas na ceia do Senhor, problemas de imoralidade dentro das famílias, problemas de briga de quem segue quem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, aquelas confusões todas. Era uma igreja que se achava cheia do conhecimento, da sabedoria humana, mas faltava a sabedoria prática do reino de Deus, a sabedoria divina. Então Paulo aqui nessa segunda carta, a primeira carta, é uma carta onde Paulo resolve os problemas, os conflitos na igreja
de Corinto. Na segunda carta, é uma carta já de autoridade apostólica, onde Paulo defende a sua autoridade apostólica, o seu ministério, dizendo que as igrejas que ele havia fundado são cartas vivas, né, do exemplo, do fluir de Deus através da sua vida. E aqui o apóstolo Paulo, de novo, chama a atenção dessa igreja, que no começo, a partir da primeira carta, estava contribuindo, ajudando na manutenção dos irmãos que estavam passando por dificuldade na cidade de Jerusalém. A cidade que até então foi o berço do cristianismo, porque dali brotaram as demais igrejas ao redor do mundo conhecido da época. A cidade de Jerusalém, a partir dos apóstolos de Jesus Cristo, estava passando por dificuldades. Os crentes ali estavam passando por uma crise tremenda. Então, Paulo, com os seus discípulos, que eram discipuladores, passavam nas igrejas, as mais abastadas, as menos, como aqui da Macedônia, passavam coletando ofertas para abençoar os irmãos que estavam passando por dificuldades na cidade de Jerusalém. Mas, como sempre, amados, começou muito bem a coleta de ofertas na cidade de Corinto. Mas logo se passaram o tempo, os irmãos esqueceram aquilo que eles haviam se proposto, né, no seu coração, de auxiliarem aos irmãos que estavam em Jerusalém. Então Paulo, na segunda carta, ele escreve novamente aos irmãos de Corinto, trazendo o exemplo das igrejas da Macedônia. É interessante aqui, amados, ele traz o exemplo dos irmãos da Macedônia. E aí, volta a lembrá-los do compromisso que eles tinham firmado para a ajuda dos santos na cidade de Jerusalém. Então é tremendo, irmãos, aqui é o apóstolo Paulo trazendo o exemplo de uma outra de igrejas locais que se encontravam na região da Macedônia e revelando quais são as marcas de uma igreja preciosa. E nós vamos listar 4 marcas de uma igreja preciosa que eu e você temos que ter. Lembrando sempre que igreja não é esse prédio. Igreja não é construção, não é denominação. Igreja é o corpo de crentes, de filhos de Deus, lavados com o sangue precioso de Jesus, que fazem parte da igreja invisível de Deus, espalhada por todo o mundo, em todas as eras, em todos os tempos, o corpo de cristãos, lavados e comprados com sangue precioso de Jesus, independente de placa, independente de denominação, são os crentes, é o povo de Deus, que precisa ser precioso aos olhos de Jesus. Amém? Mas quais são essas 4 atitudes da igreja da Macedônia? O que significa Macedônia? É interessante que eu fui procurar. O que significa a palavra Macedônia? Macedônia significa lugar alto, lugar grande. A Macedônia era uma terra que tinha mais de 1.100 fontes de águas. Olha que lindo. Banhada por 3 grandes rios, que levavam suas águas em 3 diferentes direções ali da Europa. Algumas desabavam no Mediterrâneo. Só um dos rios da Macedônia cobre cerca de 80% das terras férteis daquele lugar. Uma terra fértil, uma terra abastada de água. E assim, amados, como essa terra, como essa igreja, Deus quer que eu e você sejamos fontes de água viva na vida de outras pessoas. Amém? Nós sejamos fonte. Lembra que Jesus disse, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Se você quer ser grande, como é o significado da palavra Macedônia, se você quer ter um lugar alto no reino de Deus, amados, você precisa ser como os irmãos da Macedônia, fontes de água viva, sabe, fontes de vida, pessoas que realmente derramaram o seu coração perante o Senhor e que foram bênção aos olhos de Deus. Só para nós nos atualizarmos um pouquinho o que foi a Macedônia, eu pesquisei um pouquinho, achei tremendo. Primeiro, em Atos 16:9, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda, né? Um homem macedônio, uma figura ali, durante o sonho de Paulo. Paulo ia para uma outra direção, mas o Espírito Santo estava impedindo ele de ir para as regiões da Ásia. De repente, Deus aparece numa visão, né? O Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele recebe uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda de Paulo. E logo após aquela visão, Paulo então percebeu que o Espírito Santo estava bloqueando a sua ida para a Ásia. Ele vai então para a região da Macedônia. E ali Paulo estabelece igrejas preciosas, porque ele seguiu a orientação do Espírito Santo, querido.
Deus usou poderosamente a vida de Paulo e Silas, e estabeleceram ali igrejas extraordinárias, que por mais que não eram abastadas, como era a igreja de Corinto, foram igrejas fiéis, igrejas zelosas, igrejas que contribuíram por toda a vida de Paulo. Quando todos falharam, eles permaneceram fiéis à vida de Paulo até o fim da sua vida. A igreja de Filipenses, por exemplo, da cidade de Filipos, foi uma das igrejas que mais contribuíram para o ministério de Paulo. Tudo isso porque Paulo foi um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Como eu e você, no nome de Jesus. Porque Paulo era alto aos olhos de Deus, ele tinha um lugar alto no mundo espiritual, ele era grande, como a região da Macedônia, ele era cheio de vida, ele era uma fonte de vida, era vida na vida, discipulador, discípulo, era um homem que se entregava, que se doava em prol dos outros, e por isso Deus usou poderosamente a vida do apóstolo Paulo. Ali nós vemos em todo o livro de Atos, capítulo 16, Paulo também esteve em Filipos, nessa cidade, que foi a primeira cidade, era uma cidade colônia na região da Macedônia. Está lá em Atos 16, 12, a Bíblia diz: as igrejas da Macedônia e da Acaia fizeram coleta, então, também, junto com a igreja de Corinto e as demais igrejas, para os irmãos que estavam passando por extrema dificuldade em Jerusalém. E os irmãos da Macedônia supriram também por toda a vida as necessidades do apóstolo Paulo. Quando todos falharam, o sustento de Paulo, com relação ao sustento de Paulo, eles perseveraram nas ofertas, porque entenderam o privilégio que é servir ao nosso Deus. Amém, amados? Só para nós contextualizarmos historicamente aquilo que nós estamos falando. É um trecho das Escrituras que falam de duas igrejas. A igreja de Corinto, que se achava abastada, rica, super espiritual, mas era problemática e tinha uma série de dificuldades. E outra igreja que foi a menina dos olhos do apóstolo Paulo, uma igreja preciosa, que serviu de exemplo para a igreja de Corinto e que contribuiu, junto com a igreja de Corinto, para o sustento, manutenção e cuidado dos irmãos que estavam na região de Jerusalém. Quais são as marcas de uma igreja preciosa? Será que eu posso ser precioso aos olhos de Deus? Posso fazer a diferença? Será que Deus está contando comigo? Será que eu posso fazer algo de valor? Será que existe um lugar para mim no reino de Deus e no propósito de Deus para essa terra? A resposta é sim. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: Deus está contando com você. Irmão, pode ficar tranquilo, tá? Não vou falar sobre dinheiro, não vou levantar oferta no final. Eu só vou ensinar sobre generosidade, porque eu creio que essa é a palavra-chave desse trecho, e é a palavra que Deus quer ministrar no nosso coração no dia de hoje. Primeira característica de uma igreja preciosa: era uma igreja que mesmo em dificuldades, vivia alegre. Era uma igreja que mesmo diante das dificuldades, vivia alegre. E aí eu quero te perguntar, querido, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está o teu humor diante de Deus e diante das pessoas? Será que você tem essa alegria que a igreja da Macedônia tinha? Uma alegria que não dependia da circunstância, uma fé e uma alegria que não depende das circunstâncias. Porque a Bíblia diz aqui que no meio da mais severa tribulação que eles estavam vivendo, eles também estavam em dificuldade. Como nós brasileiros hoje estamos, diante de uma situação complicada economicamente. Como é que está o nosso coração? Como é que estão as nossas ofertas? Como é que está a nossa generosidade diante da dificuldade? Porque geralmente o ser humano é assim: começou a dificuldade, nós apertamos o passo, apertamos a mão, deixamos de ofertar, de dizimar, de semear na vida das pessoas, de abençoar. A gente só começa, a gente fica preocupado somente com o nosso umbigo, com as nossas necessidades, com os nossos recursos. E a tendência dos seres humanos é fechar a mão diante da dificuldade. Mas a igreja da Macedônia era diferente, querido. Ela era cheia de Deus. Ela era desprendida das coisas materiais. Era uma igreja que vivia alegre, não importa as circunstâncias, não importa as tribulações, as dificuldades. A alegria do Senhor era a força desta igreja. Amém? Será que o Senhor tem sido a força da tua
da tua vida, da tua existência, da tua família. Quando você está em dificuldade, querido, será que você consegue extrair o melhor de você, da sua vida? Quando você está diante de um problema, de uma dificuldade, será que você não chega na sua casa, na sua família, e vomita tudo aquilo diante dos seus, que você deveria mais amar, mais investir, mais ser generoso, mais se doar? Nós aprendemos que a igreja da Macedônia era diferente. Era uma igreja que deve ser como eu e você devemos ser. Uma igreja generosa, uma igreja alegre, uma igreja que se doava mesmo em meio à dificuldade. Como é que você lida com os problemas? Como é que você lida com as adversidades? Será que você coloca tudo isso aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não quero descarregar isso sobre os meus filhos. Senhor, eu não quero descontar isso na minha esposa, no meu esposo. Senhor, as mazelas da minha alma não podem ser jogadas sobre os outros. As dificuldades que eu estou enfrentando, eu tenho que resolver aos pés de Jesus. Será que você tem pedido sabedoria de Deus, amados, para resolver os seus problemas? Porque Deus tem sabedoria para derramar ao seu coração, à sua mente, a sua vida. Será que você tem perdido a alegria diante das dificuldades, das adversidades da vida? Será que o Senhor tem sido a alegria e a força da sua vida? É isso que nós aprendemos na igreja da Macedônia. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não perca a alegria diante do Senhor. É como se fosse degraus. Nós vamos ver que os 4 pontos, as 4 marcas da igreja preciosa são 4 degraus. Primeiro, não perca a sua alegria no Senhor. Não importa a circunstância, mesmo diante da prova da tribulação, eles tinham alegria que a Bíblia fala que transbordava a vida das outras pessoas. Transbordava. Será que as pessoas te veem como alguém feliz? Como é que está a tua face, o teu rosto? Será que as pessoas te veem como alguém feliz, contente, alguém cheio do Espírito Santo? Alguém que está cheio do Espírito Santo é feliz. É um ganhador de almas. Quem é ganhador de almas, querido, vive alegre. Não tem tempo para ficar com a cara amarrada, com a cara feia, com a cara abatida. Irmão, se você veio para cá abatido, caído, Deus é capaz de levantar você do pó, do monturo, e te colocar num lugar alto, na Macedônia de Deus, num lugar de fontes superiores, de fonte de vida abundante para você, querido. Amém? E não só quer te abastecer, te prover, mas quer fazer com que a tua vida seja abundante, fontes abundantes de vida, de alegria sobre outros. Não só para você ficar alegre, feliz, rindo, contente, mas para você derramar da alegria de Deus, da força de Deus, sobre outras pessoas também, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? O crente cheio do Espírito Santo é alegre. Será que você é alguém alegre? Se não é, ai pastor, eu não consigo ser assim. Então é porque você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Eu tenho observado isso na vida dos homens de Deus. Todo homem e mulher de Deus que ora, que se dedica, que tem vida devocional, que é cheio do Espírito Santo, ele não tem cara amarrada, atrofiada. Claro que às vezes nem todo o tempo ele está feliz, às vezes ele passa por dificuldade, por luta, às vezes ele chora, às vezes está diante da tribulação, mas ele não perde a alegria, porque a alegria dele não depende das circunstâncias. A fonte que conecta ele à alegria é o Senhor. Se a tua alegria for o dinheiro, as posses, as riquezas, as coisas dessa terra, a expectativa que você cria nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, você vai se frustrar, querido. Mas se a sua expectativa estiver no Senhor, Deus vai surpreender as suas expectativas. Porque o nosso Deus, Ele tem fontes superiores para derramar sobre você. E que você seja uma fonte de alegria, como os irmãos da Macedônia, 1.100 fontes, para abençoar toda aquela região da Europa. Deus quer fazer isso em nós, em nome de Jesus. A segunda marca de uma igreja preciosa, é que era uma igreja que mesmo na pobreza, eram generosos. Fala comigo, generosidade. E é tremendo, quando você é alegre, primeiro degrau, você vai ser generoso. Você é desprendido, teu coração não está pegado às coisas dessa terra. É tremendo isso, quando você é alegre, quando você é feliz, quando você é pleno em Deus, quando você é completo em Deus, teu coração não está preso a essa terra.
Tudo que você tem, você entende que é de Deus, não pertence a você. O teu carro pertence a Deus, os teus filhos não são teus, são de Deus, a tua esposa, o teu marido, a tua família, tudo é de Deus. Você é um mordomo de Deus, um dispenseiro do alto. A tua empresa não é tua, é de Deus. A tua casa não é tua, é de Deus. Eu fico feliz de juntar os jovens lá na minha casa, ministrar na vida deles. Eu falo, essa casa não é minha, essa casa é de Deus. Eu já estou orando por um outro imóvel, com a graça de Deus. Eu creio que um dia Deus vai me dar. É um sonho que Deus colocou no meu coração, para levar os jovens para lá, pular na cachoeira, no rio. Eu já estou orando para Deus. Não para mim, amado, não para o meu umbigo. É para a glória de Deus, é para o reino de Deus. Você tem que orar, você tem que estabelecer sonhos em Deus, para a glória de Deus, para abençoar vidas. Você não tem que construir aquela casa linda e maravilhosa para ficar aparecendo para os outros, para mostrar para o vizinho. Não, aquela casa linda e maravilhosa vai ser para trazer pessoas, para ganhar vidas, para abençoar pessoas naquele lugar. Porque aquela casa não é tua, é do reino de Deus. Teu coração não é teu, pertence ao Senhor. Nós não temos que ser dizimistas, nós temos que ser tudistas. Porque tudo pertence ao Senhor. Você dá 10%, talvez um pouco mais de oferta, mas irmãos, 100% do que nós temos não é nosso, pertence ao Senhor. Estão sob os nossos cuidados, para sermos mordomos e administradores daquilo que Deus nos confia, mas tudo pertence ao Senhor. Essa igreja entendeu isso. Era uma igreja de pessoas simples, humildes, né? Mas consagradas, que tinham grande coração para Deus. Elas imitavam a Cristo, que se fez pobre, para que fôssemos ricos espiritualmente, abençoados por Deus. Era uma igreja generosa. Generosidade fala de sensibilidade. Será que você é sensível diante da dificuldade do outro, diante da necessidade daquele que se coloca ao seu lado? Fala de coração desprendido com este mundo, fala de alguém cheio de misericórdia, fala de alguém cheio de amor prático, que é fácil falar eu te amo. Agora eu quero ver mexer no bolso, e aí você ir lá e amar de forma prática, alguém que pede a tua ajuda. Falar eu te amo, querido, é fácil. Tem muita gente que fala, né, no contexto da família, eu te amo. E daí na hora H, exalta o dinheiro e destrói as pessoas. Isso não é amor prático. Você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. É ridículo isso, a Bíblia diz em 1 João. É fácil dizer eu amo a Deus, eu não vejo Ele, né, Ele é invisível. Mas quero ver o amor prático com aqueles que estão do teu lado, com as pessoas que estão ao seu redor, com aquele que Deus envia para testar o teu coração, com relação à sua generosidade. Generosidade fala de calçar as sandálias do outro. Eu nunca esqueci disso. Aprendi lá no Instituto Bíblico, lá no México. Querido, é fácil julgar os demais, emitir juízos temerários sobre os outros. Isso é fácil. E a igreja muitas vezes é especialista nisso. O difícil é calçar a sandália do outro, conhecer a sua história, saber por aquilo que aquela pessoa passou. Fiquei tão feliz nessa viagem, eu levei um dos nossos discípulos, um dos jovens que eu ganhei para Jesus há 4 anos atrás, e daí na volta, nós fomos naquele congresso maravilhoso, na volta nós viemos de ônibus, eu na frente, ele atrás, ele sentou do lado de uma moça, e essa moça era uma prostituta. Que coisa linda, um pai espiritual vendo seu filho espiritual atrás evangelizando uma prostituta para o reino de Deus. Ele começou a compartilhar a vida dele, ele começou a falar de Jesus, começou a ministrar na vida da mulher, a mulher começou a chorar, contar a vida dela, foi estuprada 3 vezes, um monte de coisa e tal, aquele rolo, aquela confusão, a família debaixo de uma confusão tremenda, e eu ali intercedendo na frente, só orando, Senhor, toca, pega essa mulher de jeito, Senhor, toca no coração dela, e o menino lá evangelizando, contando a vida dele, ministrando e compartilhando na vida daquela moça. Coração generoso, é vida na vida, é alguém que se doa em prol do outro, não é alguém que fica julgando, é alguém que ama. Chega de julgamento, comece a amar, querido. Chega de ficar criticando, começa a amar, começa a se doar. Quem ama, quem se doa, não tem tempo para ficar criticando e julgando os outros.
porque está alinhado com o céu, tem o coração alinhado com Deus, não tem tempo de fofocar, de falar mal dos outros, porque ele tem um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de doação, é vida na vida. Qual seria a sua postura se você sentasse no ônibus, do lado de uma prostituta? Qual seria a sua atitude ali, querido? Hein? Talvez muitos cairiam, talvez, no pecado da imoralidade, né? Talvez outros virariam para o lado e falariam, não, deixa essa mulher doida para lá. E ficaria julgando por dentro. Mas quando você vê um homem alinhado com o céu, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ele entende que ele é uma fonte a jorrar, como os irmãos na Macedônia, generosos, abençoados, mas também abençoadores. Amém, querido? Como eu fiquei feliz com aquela atitude. Aí depois nós chegamos lá no restaurante, ele falou, e aí pastor, como é que eu fui? Falei, cara, você foi uma bênção. Você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Ele já ganhou. Um menino está lá em Cianorte, ganhou para Jesus, foi no batismo dele. O Arley era um menino que não acreditava em Deus, cético. Hoje está servindo a Deus, liderando os adolescentes lá em Cianorte. Olha que glória, amados. Ele sempre fala para mim, pastor, já ganhei uma alma para Jesus, eu quero ganhar mais. Que coisa linda, amados. É vida na vida. Generosidade é vida na vida. É você pegando um pouco que Deus te deu e compartilhando com outros que precisam. É isso que nós estamos falando. A igreja da Macedônia dava voluntariamente. Eles não eram movidos na alma, eles não eram movidos por alguém que é bom de levantar recursos. Não, Paulo diz, olha, eles eram movidos por Deus. Eles davam voluntariamente, eles eram movidos por Deus, eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo, eles eram movidos por compaixão, eles rogavam aos apóstolos, eles pediam, Paulo, nós queremos participar da coleta, mesmo na nossa pobreza, mesmo na nossa dificuldade, mesmo em meio à tribulação, nós queremos participar da coleta aos santos, porque nós fomos abençoados com a graça de Deus, através da igreja de Jerusalém, através dos apóstolos. Se eles estão em dificuldade, nós vamos tirar do nosso, para abençoar aqueles irmãos que foram uma bênção na nossa vida. Amém? Isso é uma atitude de gratidão, amados. De reconhecimento de alguém que foi uma bênção na sua vida, de alguém que foi uma bênção de Deus na sua vida. Como é tremendo isso, amados. Eles rogavam aos apóstolos para serem participantes da obra do reino de Deus, para o serviço dos santos. Entenda, amado, que é um privilégio para nós sermos cooperadores no reino de Deus. Ali onde Deus te plantou, ali onde Deus te colocou, Deus te estabeleceu para ser um servo do Deus Altíssimo. Amém? Deus te colocou ali para ser uma bênção para a glória de Deus, para compartilhar a vida na vida, para abrir o coração, para deixar as pessoas abrindo o coração com você, querido. As pessoas estão carentes, eu não sei se vocês percebem, hoje mais do que nunca as pessoas estão carentes de alguém para abrir o coração, de alguém para se doar, para alguém para compartilhar, para passar as suas mazelas, as suas dores, a sua história, as suas feridas. E Deus quer levantar você, querido, para ser um servo do Deus Altíssimo, para ser como a igreja na Macedônia. É um privilégio para nós sermos cooperadores no reino de Deus. Tem muita gente que acha que é um privilégio para Deus ter eles no reino de Deus. Isso é um equívoco. Tem gente que fala assim, se eu não for, a coisa não vai acontecer. Se eu não fizer isso aqui, o avivamento não vai chegar. Irmãos, Deus não depende de homens. Deus procura homens, mas Deus não depende de homens para fazer a sua obra. Agora Ele quer contar com homens e mulheres alinhados com o céu. Pessoas que entendem que é um privilégio para você fazer parte de algo maior do que você, que é o reino de Deus, o propósito de Deus nessa terra. Amém? Como eu fico feliz de ver os nossos filhos espirituais gerando pessoas para Jesus, ganhando almas para Jesus, discipulando vidas, cuidando de vidas. Deus está derramando no meio dos jovens uma percepção pastoral, um pastoreio inteligente, uma percepção e cuidado com as vidas. Eu tenho orado tanto por isso.
Porque a gente não dá conta, gente, são 100 e poucos jovens, jovem vive em conflito, vive em crise, vive em problema, toda hora é um problema, uma dificuldade, às vezes a gente não consegue ter percepção de todos, é impossível, gente. Mas Deus está começando a pipocar e levantar jovens alinhados com o céu, que se preocupam com outros jovens, que se doam vida na vida, que são generosos, que são abençoados, que se preocupam com vidas como a gente. Sensibilidade. A igreja de Jesus precisa de sensibilidade, amém? Não pode entrar aqui no culto, sair dele e não se preocupar com aquela pessoa que está ao seu lado, ao seu redor. Nós temos que nos preocupar com gente, nós temos que ter cheiro de gente, como a igreja da Macedônia tinha. Isso não é papel só dos pastores, né? Conhece a igreja Pedalinho? A igreja Pedalinho é aquela que só o pastor e os obreiros estão pedalando, e o restante da igreja tudo falando, vai lá, pedala, mais, vai! É um grupinho se matando ali, para mover, e um bando de gente olhando, criticando, ou falando, ou gritando, dizendo, vai lá, vai lá! Nós temos que ser como aqueles barcos de competição, todos envolvidos, todos engajados, num só ritmo do Espírito Santo. O Espírito Santo falando, vai, 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 todo mundo remando junto, num só propósito, o propósito de estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Aleluia! Será que Deus pode contar com você, querido? Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu quero estar engajado, comprometido com a tua obra e com o teu propósito nessa terra. A terceira marca de uma igreja preciosa é que eles se entregavam totalmente a Deus. Se entregavam totalmente a Deus. A Bíblia diz aqui que eles fizeram, no versículo 5, que não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Presta atenção, é como se fosse degraus, gente. Primeiro você precisa viver na alegria do Senhor. Depois você precisa ter um coração generoso diante de Deus, porque é resultado de uma vida de alegria, é a generosidade, a gratidão, que é a chave para uma vida de felicidade. Querido, quem é ingrato jamais será feliz. Presta atenção. O ingrato jamais será feliz. Mas aquele que é grato por aquilo que Deus tem feito pelas pessoas da sua vida, irmãos, vai subindo de degrau diante do Senhor. Gratidão gera generosidade. Depois da generosidade, se entregar totalmente a Deus. Porque eles se entregavam totalmente a Deus, eles se deram ao Senhor primeiramente, ou seja, antes de dar oferta, eles já tinham se entregado ao Senhor. A vida já não era deles, era de Jesus, era de Deus. A vida entrega, com entrega total, é isso que Deus está pedindo de nós. Com Deus é tudo ou nada. Em cima do muro é terreno de Satanás. Tem muita gente em cima do muro. Em cima do muro faz parte do reino das trevas. Se você está em cima do muro, querido, saia de cima do muro, se posicione, ou do lado de Deus, ou do lado das trevas. Como diz no Apocalipse, né? O morno, Jesus vai vomitar. Ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno, Jesus vai vomitar da boca dele. Será que você tem se entregado totalmente a Deus? Será que Deus tem tudo de você? E Deus é tudo para você? Porque quem se entrega totalmente ao Senhor, serve aos santos, serve aos apóstolos, que hoje simbolizam a liderança da igreja local, da comunidade cristã. Eles se entregavam aos santos, eles se doavam aos apóstolos. Abra comigo Filipenses 2, de 25 a 30. Aqui nós vemos o exemplo de um homem da Macedônia, que se entregou totalmente a Deus. Filipenses 2, eu já preguei só sobre ele, mas vou repetir aqui, porque ele para mim é um dos homens mais extraordinários da palavra de Deus. Filipenses 2, de 25 a 30. Olha o que a Bíblia diz, mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito. A palavra Epafrodito significa consolo de Deus. Fala comigo, Deus quer me levantar como um consolo de Deus. Não é um nome muito bonito para colocar para um filho, né?
Vem cá, Epafrodito, vem. Mas olha o significado desse nome, que é um nome grego, macedônio. Significa consolo de Deus. Vou vos enviar de volta Epafrodito, meu querido irmão. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Auxiliador e companheiro de lutas. Mensageiro a quem enviastes para ajudar nas minhas necessidades. Para vocês saberem, queridos, Epafrodito viajou mais de 1000 e poucos quilômetros, ou a cavalo ou a pé, porque não tinha trem nem avião naquela época. Essa viagem durava de 2 a 3 meses viajando no meio de salteadores, de dificuldades, de intempéries, apenas com uma bolsinha com as ofertas da igreja de Filipos, para levar à cidade de Roma e entregar aos pés do apóstolo Paulo, e não apenas entregar uma oferta, mas cuidar de Paulo, porque Paulo estava enfermo na cidade de Roma. Imagina um cara, que era um dos líderes da cidade em Filipos, abandonar tudo, deixar para trás a sua família, a igreja, todas as pessoas para ir servir o apóstolo Paulo na cidade de Roma, querido. Olha que doação, olha que generosidade, olha o que é vida na vida. Consegue imaginar um negócio desse? Colocar sua vida em risco, as ofertas em risco, toda uma dificuldade, 3 meses viajando provavelmente, viajar mais de 1000 e poucos quilômetros, ou a pé ou a cavalo, para entregar uma oferta ao apóstolo Paulo e cuidar de Paulo, porque Paulo estava doente na cidade de Roma. Isso é amor. 26, pois ele tem saudade de todos vós, né? Paulo está escrevendo aos filipenses, ou seja, aos irmãos de Filipos. E se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Além de ele ir lá cuidar de Paulo, Epafrodito ficou doente, irmãos, com a febre romana, que era a doença que mais acontecia naquela época, e quase morreu, nós vamos ver aqui. De fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso eu enviarei a vós com maior urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte, por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. Só para nós entendermos, ele foi o representante, levando oferta e sendo representante de amor da igreja de Filipos, para o cuidado do santo apóstolo Paulo. Consegue entender um negócio desse, gente? Imagina você deixando a tua casa, mulher, os filhos, seu trabalho, a sua profissão, ir para uma outra cidade, a pé ou a cavalo, viajar mais de 1000 e poucos quilômetros, para cuidar de um homem de Deus, dentro das suas necessidades, dentro das suas enfermidades. Você consegue perceber um negócio desse? A grandeza do amor de uma igreja, das igrejas da Macedônia, da igreja de Filipenses. Por isso que nós podemos dizer com toda a convicção, querido, que a igreja de Filipenses era a menina dos olhos do apóstolo Paulo. Uma igreja amorosa, uma igreja que se entregava completamente, que entendia que a generosidade, se entregar totalmente a Deus e viver debaixo da alegria do Senhor, é viver debaixo da vontade de Deus, é viver na glória de Deus e para a glória de Deus. Você consegue perceber, querido? Como é que a gente está longe disso? Mas nós podemos chegar lá, debaixo da graça e da unção do Senhor. Amém? Quem quer chegar lá no nome de Jesus? Fala assim: Senhor, eu quero ser alguém alegre, alguém generoso, alguém que se entrega completamente ao Senhor. Amados, esses são os nossos referenciais de fé. Homens como Epafrodito, consolo de Deus. E por último, a quarta marca de uma igreja preciosa, era uma igreja que vivia na abundância de Deus, na plenitude de Deus. Eles eram alegres, eles eram generosos, eles se entregavam totalmente a Deus e às pessoas. São degraus: alegria, generosidade, entrega total e por último,
abundância e plenitude de Deus. A Bíblia diz que eles abundavam em fé. Como é que não vai ter fé uma pessoa dessa? Não é verdade? E não é uma fé de boca para fora, é uma fé viva. É vida na vida, é fé de verdade. É fé não só de palavras, mas de comportamento, de ação. A Bíblia diz que eles eram abundantes na palavra também, eram cheios da vida de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras. Eles não liam apenas a Bíblia, mas eles liam e viviam a palavra de Deus. Eles eram cheios do conhecimento ou da ciência, como diz outra versão. Eram pessoas sábias do ponto de vista de Deus. Enquanto a igreja em Corinto se achava a igreja intelectual, cheia da sabedoria dos homens, brigavam, confusão, imoralidade, confusão na ceia, aquele balaio de gato ali na igreja em Corinto. A igreja da Macedônia era pobre, simples, mas cheio da graça de Deus. Cheio da sabedoria do alto. E expressava isso através das atitudes, do comportamento. Um exemplo disso é Epafrodito. Eles eram abundantes na diligência, ou seja, eram esforçados, dedicados na obra do Senhor. Querido, será que você é esforçado na obra de Deus? Tem muita gente que é muito bom no mundo dos negócios, é muito bom numa série de coisas, nos estudos, mas na causa de Deus é uma tragédia. Não se dedica, não se empenha, não ganha ninguém para Jesus, só critica, só fica falando mal dos pastores, da igreja, não sei o quê, o problema nisso, naquilo, e não olha para dentro de si e entende que o problema está em si, está na sua própria vida, querido. Quem trabalha para Deus não dá trabalho na igreja. Quem trabalha para Deus não tem tempo para falar mal dos outros. Quem se empenha no reino de Deus não dá trabalho para os seus pastores. Será que você tem se dedicado à causa de Deus, à obra de Deus, ao cuidado das vidas, ao discipulado, ao ganhar almas para Jesus? Eles eram abundantes na fé, na palavra, no conhecimento, na diligência, ou seja, eram aplicados, eram diligentes, esforçados, no amor prático também. Paulo usa o termo sinceridade no amor. Será que você tem sido sincero nos seus relacionamentos? Será que você tem sido sincero nas vidas que Deus tem colocado debaixo do teu cuidado, querido, na tua família? Será que você tem sido sincero? Será que você tem amado? Será que você tem se dedicado? Será que as pessoas que estão ao seu redor olham para você e chegam à conclusão de que você realmente os ama? Se entrega, dedica, ama. Como é que os teus filhos te veem? Como é que o teu cônjuge te vê? Como é que os teus familiares te vê? Como é que os teus amigos te vê? Será que você é uma pessoa graciosa? Será que você é uma pessoa apaixonante? Nós temos que ser pessoas apaixonantes, gente. Graciosas. As pessoas têm que ter a alegria de estar com a gente. Ou será que quando você chega num lugar, as pessoas saem correndo? Ih, rapaz, lá vem o BO, lá vem o problema, lá vem aquele cara que... Eu não quero estar perto desse. É uma patrola, sai ferindo, machucando, arrebentando todo mundo. É bom para falar e horrível para viver. É cheio de Bíblia, mas não vive a palavra de Deus em nada. Gente, crente, às vezes, com tempos, anos de reino de Deus, que deveriam ser o exemplo de maturidade, de graça, de amor, de cuidado com as vidas, são os que mais dão problema para nós, pastores. É ou não é? Às vezes é. E às vezes aqueles que estão florescendo para Deus, acabaram de se converter, eles estão no fogo do Espírito Santo, na graça de Deus, no amor, estão naquele primeiro amor, e aí vem um crente mais velho e joga água na fogueira, joga gelo, acaba com as pessoas. Fere, machuca, arrebenta, o cara vai para o mundo. Quanto mais tempo você tem de reino de Deus, mais maduro você tem que ser, mais amoroso você tem que ser, mais gracioso você tem que ser, mais engajado no reino de Deus você tem que ser, e menos problema você tem que causar. No final da sua vida você vai ser lembrado por duas coisas: ou pelos problemas que você causou, ou pelos problemas que você resolveu. Como é que você quer ser lembrado?
Deus te chamou para ser um resolvedor de problemas. Amém? Quem quer ser uma bênção no nome de Jesus? Deus te chamou para ser uma bênção, para ser abençoado, mas abençoador. Aprenda isso, amados. Viviam na sinceridade do amor, imitavam a Cristo, que, como diz as Escrituras, mesmo sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Seja um imitador de Cristo. Seja como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É assim que nós devemos viver. E o meu desafio para você é isso: pratique isso que você está aprendendo. Deseje isso para a sua vida. E cumpra isso todos os dias. Se você quer ser uma igreja preciosa, você precisa dessas 4 coisas: alegrias no Senhor, generosidade, entrega total, porque Deus não aceita meia banda, Deus não aceita metade, Deus não aceita só um pouquinho de você. Deus quer tudo da sua vida. Amém? Tudo pertence ao Senhor. Tem um salmo que diz: os céus e a terra e toda a sua plenitude, tudo que existe, toda a criação, todo o universo pertence ao Senhor. Até a vida que você fala: a vida é minha, eu faço o que eu quero. É tua, é. Deixa Deus tirar o fôlego de vida de você, para você ver se é tua mesmo. Ela não é tua. Ela pertence ao Senhor. Amém? Viva para a glória de Deus. Alegria, generosidade, entrega total e plenitude e abundância no Senhor. São 4 degraus: alegria, generosidade, entrega total, plenitude de Deus. Que a plenitude de Jesus esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Fica de pé, levanta as mãos para os céus comigo, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, ser uma igreja preciosa aos olhos de Deus. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor, conta comigo. Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Querido, uma das frases mais poderosas que existe é essa: usa-me, Senhor. Fala para Deus isso: usa-me, Senhor. O Senhor está levantando um exército no tempo do fim. Na última colheita Ele está regimentando os seus santos. Ele quer levantar uma igreja preciosa, com marcas preciosas, como foi a igreja da Macedônia. Ele quer levantar eu e você, nesta manhã, no nome de Jesus. Levante-se em fé. Para de ficar choramingando, para de ficar envolto nos seus problemas. Começa a fazer a diferença nesse mundo, na nossa cidade, no nosso estado, aonde Deus te enviar. Deus quer fazer a diferença através da sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui diante da tua face, diante da tua palavra, Pai, como nós aprendemos com a igreja da Macedônia. Pai, nós queremos esse lugar alto, Senhor, nós queremos ser grande aos teus olhos, mas para sermos isso, ó Deus, precisamos ser fontes de vida. Ó Deus, como foi a igreja de Filipos, como foi a igreja na região da Macedônia, nós queremos ser uma bênção no reino de Deus. Ó Deus, tira-nos dessas picuinhas, dessas coisas pequenas, desses estorvos, dessas situações que nos distraem, desses pecados que nos ataviam, de todos os embaraços da vida que nos impedem ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Senhor, dá-nos uma identidade em Cristo. Senhor, dá-nos, ó Deus, um destino eterno. Ó Deus, ajuda-nos a cumprir o nosso propósito, Senhor. Queremos ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da tua graça e da tua glória, cheios do teu Espírito, que vivem na alegria do Senhor, que têm um coração cheio de generosidade, que se entreguem totalmente a Deus e que vivam na plenitude de Cristo, na vida abundante que Jesus prometeu para nós. Pai, abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Levanta a tua noiva, Pai, no nome de Jesus. Que sejam ganhadores de almas, discipuladores de gentes, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos agora no mundo espiritual, com todos os demônios que têm se infiltrado na mente, no coração dos crentes nessa localidade, que tem gerado conformismo,
que tem gerado frieza espiritual, que tem gerado apatia, que tem semeado no coração deles que eles não têm valor, que eles não podem, que eles não conseguem, que eles são pequenos. Em nome de Jesus, vai caindo por terra, demônio. Vai saindo toda a erva daninha, todo pensamento, todo sofisma, toda fortaleza, tudo aquilo que o diabo gerou na alma, na mente deles, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Que a identidade de Jesus seja inserida dentro do coração deles. Ó Deus, aquilo que o Senhor sonhou e projetou para eles, eles possam ter um vislumbre disso em nome de Jesus. Como Paulo teve, como os apóstolos tiveram, nós queremos ter um vislumbre da tua glória, do teu propósito, dos teus sonhos, e que o Senhor nos use poderosamente para a glória de Deus. Levanta suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha de muita paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o seu sangue precioso, o sangue de Jesus seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o shalom de Deus, a paz que prospera, venha sobre você, te dando triunfo e vitória, sobre toda e qualquer dificuldade, que você tenha uma semana abençoada, um mês de triunfo, para a glória de Deus, e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus.